Porque quando o povo aqui passa a vida sem Deus, mas quando morre, todo mundo bota todo mundo no céu. É como que o céu fosse uma colônia de férias, um resort, onde todo mundo pode entrar. Passa a vida todo embaraçado. Não gosta de Deus, não quer saber de Bíblia, odeia a igreja, mas no dia que morre, está todo mundo lá dizendo, com certeza está com Deus. Bem-aventurado quem tem as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que entra na cidade pelas portas. Lá não tem porta do fundo, lá não tem brecha de janela, lá não tem propina para anjo, nem gorjeta para arcanjo. O cara crachá do céu é as vestes lavadas no sangue carmesim que abre a porta, Pai. Aleluia!